Como sempre, irmãos, para não demorar muito, eu escrevi basicamente o que eu queria compartilhar hoje. Igreja Batista Calvário nasceu no coração de Deus, mas Ele nos proporcionou a responsabilidade e o privilégio de participar da implantação dessa igreja. E por isso estamos sempre e eternamente vamos ser gratos. Foi uma tarefa prazerosa, não sem dificuldades ou desafios às vezes, mas vimos Deus trabalhando através do Espírito Santo e da divulgação da verdade da palavra de Deus. Vimos almas se convertendo, pessoas sendo discipulados, batizados, crescendo na sua fé. Obreiros foram treinados para assumir papéis de liderança e um pastor competente foi mandado por Deus para cuidar desse rebanho. Também tivemos o privilégio de trabalhar com uma equipe missionária excelente e sempre em harmonia. Nem sempre é o caso, mas podemos dizer hoje que esses dois casais que estão aqui, que trabalhamos juntos, sempre andamos em união. E eu acho que isso faz uma grande parte da bênção de Deus nesse local. Temos muitas boas recordações dos anos que passamos aqui. E graças a Deus continuamos tendo todas essas amizades. Louvamos a Deus pela fidelidade doutrinária e o padrão de santidade que a igreja tem mantido na sua adoração e na prática. Também pela perseverança, crescimento e ministério fiel do seu amado pastor. Nossa oração, que continue crescendo nos caminhos do Senhor, que participe com fervor em evangelismo local e missões mundiais. A Deus damos glória. E eu queria terminar só compartilhando 2 versículos da carta de 1 Tessalonicenses 2. Versículos 13 e 20. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Como um bom pastor, eu não escrevi o que eu ia falar. Quando nós iniciamos a igreja, decidimos que a gente iria começar orando por 10 homens. Que Deus iria nos dar 10 homens que iriam ser fiéis aqui nessa igreja. E naqueles primeiros 3 a 4 anos, Deus abençoou. E Ele deu esta igreja 10 homens. Um dos versículos que nós sempre citamos foi João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Quando você for olhar para Apocalipse, foi escrito 7 cartas às igrejas. Em cada carta foi uma recomendação. E algumas coisas que eu estava lendo e estudando essas últimas semanas, que fez me lembrar da época e também após a saída dos missionários, como Deus tem abençoado a Igreja Batista Calvário. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, conheço as tuas obras, tua perseverança, teu labor, como tu tens perseverança. E também pulando para a segunda carta para Esmirna, ele falou, não temas as coisas que tens de sofrer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E pulando para outra igreja,
para a igreja em Tiatira, fala assim: Tiatira, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, guardei até o fim as minhas obras. E indo até uma outra igreja que ele escreveu, a igreja em Filadélfia, ele teve uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Mas em cada carta que foi escrito à igreja, ele terminou dizendo: quem tem ouvidos, ouça. E eu dou graças a Deus que ele trouxe até essa igreja um pastor que conhecia a doutrina e desejava defender aquela doutrina. Também trouxe ele uma esposa que realmente apoia ele no seu ministério. E neste ano que a gente foi visitar a nossa família e no casamento do nosso filho, enquanto a gente estava lá, eu fiz uma caminhada com 2 dos meus filhos. A gente foi nas montanhas, subimos, descemos por 3 dias. E os filhos fizeram bem. Era o pai que tinha dificuldade de subir, né? E aquela caminhada era diversificada. De vez em quando a gente estava subindo, eu acho que a maioria das vezes a gente estava subindo, né? E daí a gente chegava lá em cima, era bonito, mas quando a gente descia eu gostava muito, né? Porque era bem mais fácil. E a jornada de uma igreja é como uma trilha. A gente tem vezes onde nós estamos subindo. E é uma luta, são dificuldades, vidas, famílias que têm problemas. A igreja enfrenta dificuldades. Mas de vez em quando a gente chega lá em cima e a gente consegue ver talvez um pouco do ponto de vista de Deus. O que Ele preparou para a igreja. E quando nós começamos a descer, nós podemos entender que só Deus pode dar a gente o descanso que nós precisamos. Então estamos contentes com o que Deus fez e tem feito e continua fazendo. E o encorajamento que eu deixo com vocês hoje à noite: quem tem ouvidos, ouça. Porque Deus quer que você continue crescendo e que Deus continue usando essa igreja.